Salve, salve, minha galera esperta! Aquele abraço a todos que estão chegando aqui no canal do Interativo. Se não me conhecia, tá conhecendo agora, tá? Eu sou Reinaldo Oliveira, sou repórter setorista do Vitória já há muito tempo, desde 2012, e hoje repórter da Itapuã FM. Chegando hoje para mais um vídeo bacana, um vídeo que a gente vai fazer uma análise, claro, bem rasa em relação ao jogo do Santos. Vitória que perdeu mais uma fora de casa, tô ouvindo muita coisa. Poxa, mas o Vitória não ganha fora de casa. Ah, o Vitória é covarde. Tem que mudar a postura. Vou fazer uma análisezinha bem rasa. E claro, o foco total é esse aqui, ó. É decisão, é guerra. Já começa amanhã lá no Castelão contra o Fortaleza e no sábado, não tenho dúvida, torcedor do Vitória vai lotar o Barradão, vai fazer uma festa bonita em busca de mais um título da Copa do Nordeste. Vitória que não é campeão da Copa do Nordeste desde 2010. Já se vão 16 anos sem conquistar um título da Copa do Nordeste. Antes de qualquer coisa, você que estiver chegando agora aí, dá essa moral pra gente, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com a sua galera, deixa aquele joinha, se for possível deixa um hype, né? Dá uma hypada aí no nosso vídeo, que o YouTube ele entende que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é legal e ele entrega para mais e mais pessoas. Vamos começar falando do Vitória e Santos, né, gente? Vitória teve aí mais uma vez fora de casa, tentando ainda vencer a primeira fora do Barradão. Vitória não conseguiu até o momento, mas eu vou fazer uma análise bem rasa, tá? Até porque eu venho soltando vídeos pós-jogos e eu venho explicando a minha visão em relação ao todo e não em relação a um jogo, em relação aos gols sofridos, nada disso. Em relação ao todo. Tá? Uma análise rasa, o Vitória, para começar, ele já teve uma escalação, uma desconfigurada, né? A zaga do Vitória. O Vitória não teve Kaká, que estava suspenso. O Vitória não teve Natan Mendes, que se lesionou no jogo contra o ABC. Vou falar de Natan daqui a pouquinho. O Vitória não teve o lateral Ramon, né? Que ficou 90 minutos no banco de reservas. E ali do meio para frente, e no gol ainda, né? O Vitória ainda teve mais um problema, já ia esquecendo. Lucas Arcanjo teve sintomas gripais, o departamento médico achou melhor deixá-lo de fora e o goleiro foi o goleiro Gabriel. Vitória que na lateral direita colocou o Claudinho, na zaga colocou o Luan Cândido ao lado de Kaique Gonçalves, manteve o mesmo meio, manteve o mesmo ataque que a gente já está acostumado do time principal. O gol sofrido, primeiro gol sofrido, bate-rebate, né? Sobrou para o jogador do Santos, Miguelito, chutou, a bola desviou na zaga e matou ali o goleiro Gabriel. Não vou botar culpa no goleiro Gabriel nesse gol, não. Mas no segundo gol eu vou botar sim. Culpa do goleiro Gabriel, tá? Culpa do goleiro Gabriel. Segundo gol do Santos, chutaço do Barrial, beleza, mas passou no meio dele. Passou no meio do goleiro do Santos, ou no meio do goleiro Gabriel do Vitória. Ele poderia ter defendido a bola. Para mim, na minha visão, falhou. Falhou também no terceiro, tudo bem, a falha principal foi do Luan Cândido, tentando sair, errou o passe, saiu o cruzamento, pequena área do goleiro, irmão. Ô Gabriel, soca essa bola, Gabriel. Né? E deixou o Gabigol ali fazer o gol. Tá? 3-1 para a equipe, 3-0 naquele momento para a equipe do Santos, e aí Gabigol é expulso, ele pega lá nos baculejos dele lá e o juiz vai no VAR, analisa junto com o VAR, né, e aí expulsa o Gabigol. Vitória que ficou mais de 60, mais de 35 minutos, mais de 40 minutos, com um jogador a mais, eu acho que foi isso mais ou menos, né, gente? Mas mesmo assim não teve forças, porque, poxa, o Santos perdeu, foi um jogador de ataque, então independe, né? A zaga estava toda bonitinha, organizada, tudo mais. O Vitória diminuiu com o René, um belo gol, um cruzamento saiu e um gol bonito, ele tirou do goleiro, né? O Brazão também terminou falhando, mas o René, hein, ia fazer um golaço de bicicleta. Que pecado que aquela bola não entrou. Vamos falar desse lance rapidinho, porque tem muito que falar hoje sobre o Fortaleza, né, que é o adversário do Vitória na Copa do Nordeste, mas esse lance aí
gerou muita discussão nas redes sociais, foi pênalti, não foi pênalti, ah, ele tomou o pisão, ah, ele tomou não sei o quê, um encontrão, ah, ele simulou, ah, ele se jogou, o juiz acertou. Vamos dar a nossa visão em relação ao lance por esse ângulo aí, pessoal, por esse aí, tá? Vocês vão ver comigo, vou até pausar, pronto. Ah, ele foi pisado. Por esse ângulo aí, na hora que me mostrou na televisão, eu estava ao vivo, lá na Itapuã FM, eu disse, pênalti. Pênalti pro Vitória. Nesse ângulo aí, tá? Vamos seguindo. Tem outro ângulo, Rei? Tem, sim. Aí o René, né, tomou ali o pisão. Olha lá, outro ângulo. Olhando por esse calçado, pênalti. Né? Olhe como são os jogos de câmeras. É por isso que a gente às vezes critica o VAR. Porque o VAR não mostra todas para tirar uma conclusão mais precisa? Por que o VAR escolhe as câmeras para mostrar para você, para dizer, ó, foi, viu? Mas não mostra todas. Às vezes a gente questiona, né? Poxa, não tem outra câmera? O VAR não tem 250 milhões de câmera? Por que mostra uma para dizer, ó, tá vendo aí? Essa não foi, ó. E aí quando chega em outros jogos diz, não, só tenho essa câmera aqui. E aí mostra aquela câmera ali para dizer, tá vendo ali? Foi pênalti. É sempre assim, gente. Eu não entendo o porquê, tá? Mas tá aí, ó, pra mim, por esse ângulo aí, pênalti. Não tenha dúvida, por esse aí eu já comecei a mudar o meu pensamento, tá? É visível ali que o jogador não foi pisado, o jogador do Vitória. Mas vamos seguindo, porque tem uma outra câmera mais importante. Pronto, tá bom aí. Vamos para outra câmera. Aqui, na minha visão, tirou a minha conclusão de não ter sido pênalti e sim acertadamente o cartão amarelo para o René do Vitória. O bom, né, é que o René está crescendo já na malandragem, já está aprendendo. Isso é importante, tá? Não é só pro futebol brasileiro, não. Isso é importante. Não venham me criticar, não, dizendo que é importante ter a malandragem, porque é sim. Futebol é meio malandro, tá? Mas vamos ver esse ângulo aqui, gente, ó. Para começar, o pisão não foi nem René. Já deu logo para ver aí, né? Onde é que tá a chuteira branca do René e onde é que tá o pé do jogador do Santos? Na minha visão, aí esse acertou o árbitro. Tá? Simulação. Quando o René viu que ele tocou primeiro na bola, ele já dobrou o joelho, já buscou o contato com o jogador do Santos. Olha lá, ó. E aí dobrou o joelho e se jogou parecendo uma piscina. Tá? Acho que não tinha necessidade. Aí por esse aí foi, né? É aquele negócio, né? Duas câmeras diferentes, mas a outra anterior, que é essa daqui, pra mim nada, segue-lhe a pelota, o jogador René acertadamente recebeu o cartão, na minha visão, tá, gente? Eu analiso muito de forma profissional. Eu sei que muita gente aqui é clubista, é Vitória de coração, eu também sou. Tô todo dia aqui, ó, o meu cenário aqui, ó, todo rubro-negro, mas eu tenho que ser correto com as minhas colocações, porque eu sou um profissional de imprensa. Na minha visão, a arbitragem acertou. Em relação à tábua de classificação, né, o Vitória que começou essa rodada em 11º, caiu 2 posições. Hoje ele está na 13ª colocação com 22 pontos. Vale lembrar que o Vitória ainda tem um jogo a menos. O Vitória tem 17 jogos e muitos clubes já têm 18 jogos. Claro, tem alguns que ainda têm 17, mas a maioria já tem 18. Então, para o Vitória, é importante ele vencer o Botafogo, que é ali o jogo a menos que o Vitória tem, né? Já que não aconteceu, porque o Botafogo parece que estava jogando a Libertadores, acho que foi isso. E aí não deu para acontecer aquele jogo Vitória e Botafogo, e aí foi adiado. Não tem data ainda para acontecer, mas é importante o Vitória vencer esse jogo aí, tá? O Vitória caiu 2 posições, tá mais próximo da zona de rebaixamento. Eu sei que tem torcedor que não gosta quando eu falo isso, mas tem que dizer a verdade ao torcedor, né? O Vitória hoje está mais próximo da zona de rebaixamento. São 2 pontos só de diferença. O primeiro dentro da zona é o Vasco da Gama. E olha atrás do Vitória quanta gente grande tem. Vitória tem atrás dele o Internacional, o Santos, o Grêmio, o Vasco. São times tradicionais, são times acostumados a figurar muito tempo na Série A e muito pouco tempo na Série B. Tanto que quando caem, eles voltam de imediato. É o caso do Inter,
É o caso do Santos quando caiu, é o caso do Grêmio quando cai, o Vasco também quando cai, enfim. Então a gente tem que abrir o olho, tomar muito cuidado. Se ganhar o jogo do Botafogo, que o Vitória tem a menos, aí você pode subir na tabela. Aí você pode ir lá para 25 pontos, igualar lá com o São Paulo. Tá? Você iguala com o São Paulo, deve ficar na nona colocação, assim, mais ou menos. Isso porque quem está acima dele já tem 18 jogos, só não o Botafogo, que é o nosso confronto. Tá? Você vai passar o Botafogo, você vai passar o Cruzeiro, você vai passar o Corinthians, você vai passar o Atlético Mineiro e vai ficar ali na nona colocação, claro, levando em consideração o jogo a menos que o Vitória tem. Os jogos da 19ª rodada são esses daí. Próximo jogo do Vitória vai demorar bastante. Lá no final de julho vai acontecer essa 19ª rodada. O Vitória pegando o Vasco da Gama dentro de casa, Coritiba e Palmeiras fora, o Coritiba jogando em casa, Palmeiras fora, Fluminense e Red Bull Bragantino, São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bahia, Mirassol e Grêmio, Corinthians e Remo, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo e Botafogo e Santos, fechando aí a 19ª rodada que vai começar lá para o finalzinho de julho. Então, Vitória terá muito tempo. Essa parada vai ser boa, Rei? É bom até a gente falar sobre isso, tá, gente? Eu tô muito temeroso. É normal a minha preocupação, porque o Vitória vem numa pegada muito boa. Claro, vem também numa pegada muito desgastante. Se você for ver a agenda do mês de maio, que está aí na tela, o Vitória venceu o Coritiba, o Vitória venceu o Ceará, Vitória venceu o Flamengo, Vitória venceu o ABC, Vitória venceu o Inter, Vitória venceu o ABC novamente e perdeu do Santos. Ou seja, 9 jogos o Vitória teve no mês de maio. Muito desgastante. Parabéns à preparação física do Vitória. A Vitória perdeu poucos jogadores no quesito lesões musculares. Perdemos, claro, jogadores com lesões mais graves, osso, canela, joelho e pé, né? O caso do Camutanga mesmo foi no pé. Enfim, muscular, o Vitória teve pouca lesão. E olha que o Jair Ventura, ele poupou poucos jogadores durante esses 9 jogos, tá? O Vitória venceu o Inter, o Ceará, o Flamengo, o ABC, o Internacional e o ABC novamente. E aí perdeu 2 apenas de 9 jogos, perdeu do Bragantino fora, do Santos fora e empatou com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Esses foram os 9 jogos do Vitória. Aí eu vejo o torcedor questionando, eu tenho que falar sobre isso. Porém, mas o Vitória não ganha fora de casa. Amigo, o Vitória ainda não ganhou fora de casa. Essa primeira vitória, ela está muito perto do que nunca de acontecer. Eu não vejo o Vitória jogar mal os jogos fora de casa. Vitória estava jogando bem contra o Atlético Paranaense, Vitória estava jogando bem contra o Flamengo, e aí vieram erros de arbitragem que culminaram na derrota do Vitória. Vitória jogou bem contra um Fluminense, mesmo desfalcado, Vitória, lá no Maracanã. E o Vitória jogou bem lá no Maracanã. Então é mérito aí, claro, também do grupo e tudo mais. Uma coisa importante a se falar, tá? Me perguntaram hoje de manhã, Reinaldo, desses jogos aí fora de casa, qual foi o que o Vitória usou o seu considerado time principal, com Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon? O Zé Vitor, Emanuel Martínez, Baralhas e Mateuzinho, Eric e René. E aí eu respondi, 2 jogos. 2 jogos apenas, gente. Desses 4 jogos que você está vendo aí na tela, Fluminense, Bragantino, ABC e Santos, desses todos aí, o Vitória não usou o seu time considerado principal. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa os jogos fora de casa. O Vitória está tendo jogos fora de casa bem desfalcado. Bem desfalcado. O Vitória não teve o Eric, não teve o Kaká contra a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. O Vitória não teve o Luan Cândido, não teve o jogador, qual é o outro, rapaz? É o Natan Mendes, né, contra o Bragantino.
porque pertenciam a um Bragantino. Contra o ABC, o treinador deu uma poupada e mesmo assim ganhamos o jogo. E contra o Santos, o Vitória não tinha Natan Mendes, o Vitória não tinha Cacau, o Vitória não tinha Lucas Arcanjo, o Vitória não tinha Ramon. Então é bom a gente analisar friamente, tá? Titular de fato que o Vitória usou fora de casa no Campeonato Brasileiro, ou nem foi Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro só foi um, que foi a equipe do Atlético Paranaense, que foi toda aquela confusão, né, do árbitro que deu pênalti, não expulsou o jogador do Atlético, depois Luiz Gustavo chutou o Zé Vitor no chão também, não expulsou, enfim. Então o Vitória só usou um, que foi prejudicado. Contra o Flamengo foi Copa do Brasil. E mesmo assim jogamos bem, se não fosse o árbitro não ter expulsado o Saul, Luiz Araújo, o Arrascaeta lá que deu por baixo na canela, mas ali é um lance discutível, né? Porque o jogador escorregou. Ah, mas sem querer também é expulsão, concordo. Mas ali o jogador escorregou e segue-lhe a pelota. Tá? Então vamos analisar friamente, beleza, gente? Vamos falar agora do que interessa, né, rapaz? Vamos falar do que interessa, a Copa do Nordeste, decisão que vai começar amanhã, um jogo de 180 minutos. Amanhã vai acontecer os primeiros 90 minutos. Parabenizar aí a galera do Vitória, que vai em peso, caravana aí da minha amiga Man, caravana do meu amigo João Paulo. Parabéns a todos vocês aí. Não deu para mim ir, porque eu trabalho, né, gente? Eu tô na Rádio Itapuã, e aí não tinha como eu ir e os outros profissionais ficarem. Aí a gente resolveu lá, acertou em ficar. Tudo bem que a passagem também tá muito cara, né? R$ 2.400, passagem de ida e volta, sem hospedagem, por cada pessoa é caro demais. E aí é isso que acontece quando as programações são muito em cima, né? O Vitória, no caso, só foi saber que o jogo seria a terça na quinta-feira. Então, aí, muito pouco tempo para se programar. O torcedor também demorou de se programar por conta das datas. E a segunda decisão vai acontecer no Barradão. Que bom, né? O Vitória conseguiu trazer essa decisão para o Barradão, festa da torcida. Mais de 26 mil check-ins realizados, gente. Casa cheia. Não tem nem mais pessoas conseguindo fazer check-in e comprar ingresso. Para mim já foi. Vitória que passou da marca de 52 mil sócios. Parabéns aí à diretoria, manteve a promoção para ver se consegue chegar a 60 mil. Já deve ter passado dos 52, né? Já deve estar em 53. A torcida do Vitória ela é fantástica. E o torcedor, não tenho dúvida que vai fazer aquela festa brilhante em busca de mais um título da Copa do Nordeste. Antes de começar a destrinchar as informações da Copa do Nordeste, deixa eu dar uma moral aqui ao meu parceiro, né? Parceiraço aqui do canal, torcedor do Vitória, Armando Santos, um abraço para você, fisioterapeuta profissional. Se você estiver precisando de um fisioterapeuta, pode entrar em contato com o doutor Armando Santos, pode agendar a sua avaliação sem sair da sua casa, tá? Ele vai até a sua residência, faz toda a avaliação, vê a necessidade aí de qual tratamento se fazer. Ele faz um tratamento de fisioterapia, de acupuntura e auriculoterapia. Grande Armando Santos, fisioterapeuta profissional, você agenda a sua avaliação através do 71 988898884. Pode anotar esse telefone, se você estiver precisando de um fisioterapeuta, pode entrar em contato com o doutor Armando Santos. Vamos começar a destilar nossas informações, tá? E aí eu vou começar trazendo esses quatro aí. Preocupam para a final? Rapaz, o Lucas Arcanjo não, tá, gente? O Lucas Arcanjo não, o jogador teve apenas sintomas gripais, já está ali sendo medicado. O Vitória que fez uma logística diferente, né, para ir para Fortaleza. Teve o jogo do ABC, aí depois já viajou direto para São Paulo. Como o jogo não é na quarta e sim na terça, o Vitória já foi de São Paulo direto para Fortaleza, ou seja, uma logística meio louca, né? O Vitória aqui em uma semana vai jogar 3 jogos. Complicado aí. Uma semana não, 6 dias, 3 jogos. É brincadeira? O Vitória jogou quarta contra o ABC, sábado contra o Santos e terça vai ser o Fortaleza. 6 dias de diferença, o intervalo para 3 partidas. E aí o Vitória fez uma logística e foi embora direto para Fortaleza. Lucas Arcanjo, preocupa, Rei? Não, não preocupa. Tá, acho que vai para o jogo. Natan preocupa, preocupa.
O jogador, ele teve aquele problema no joelho no jogo contra o ABC, inclusive retornou para Salvador para continuar em tratamento, para fazer novos exames. Até então, a gente não sabe o diagnóstico final do que teve o Lucas Arcanjo. Acho que não foi nada sério, pelo que eu conversei com algumas pessoas, né? O jogador teve apenas uma luxação ali no menisco do joelho, no colateral medial do joelho. Não foi ruptura, não vai ser necessário cirurgia. Mas vamos aguardar, ver o clube se pronunciar. De fato, o jogador já voltou para Salvador, não está com a delegação. Esse aí está fora e a gente deve ir mais uma vez de Claudinho. Daqui a pouco eu vou trazer o provável vitória. O jogador Ramon, ele também eu acho que não preocupa. Tá? Por que você está dizendo isso, Rei? Porque ele viajou, gente, com a delegação rubro-negra. Até achei que por ele ter viajado, ele poderia já estar apto para o jogo contra o Santos, mas o treinador preferiu deixar o jogador 100% no banco de reservas, ou seja, 90 minutos no banco de reservas, e o Ramon não entrou contra o Santos. Então acho que não vai ser problema para o jogo de amanhã, não. Baralhas foi substituído contra o Santos. A gente ainda não sabe. O Vitória não divulga, né? Mistério total aí em relação à situação do jogador Baralhas. Vamos aguardar de fato o que é que teve o Baralhas aí. É mistério total. Já perguntei a várias pessoas e nenhuma resposta, tá? Jogador Baralhas, ele foi substituído. Vamos aguardar. Acho também que não será problema nenhum. Acho que deve ter tido ali algum problema estomacal, pelo que eu ouvi falar de algumas pessoas, mas a gente não tem um diagnóstico preciso. Acho que não preocupa o jogador Baralhas. E o Carpini, hein, gente? Carpini, rapaz, deu uma declaração lá, pós-partida diante do Sport, e Carpini não é besta, né, gente? Carpini não é bobo. Ele jogou toda a responsabilidade para cima do Vitória. Se não, o Vitória que é o favorito, ele tem a responsabilidade. Vamos ouvir, tá? É melhor a gente ouvir e depois eu converso em relação à declaração dele. Vamos ouvir o Carpini. De maneira nenhuma. A responsabilidade, o favoritismo é todo do Vitória. O elenco. E o Carpini, hein, gente? Carpini jogou todo o favoritismo para cima do Vitória. Imagine, hein? Diz que o favoritismo é do Vitória, o Vitória tem. Vamos ouvir. Vamos ouvir, depois a gente comenta a declaração do treinador Thiago Carpini. Venha, Carpini. A responsabilidade, o favoritismo é todo do Vitória. Um elenco muito forte, muito qualificado. Conheço bem o Vitória, fui muito feliz ali, né? Sou muito grato pela oportunidade que o Vitória também deu na minha carreira. Tenho amigos particulares, inclusive o presidente, que são pessoas que eu respeito muito, mas sem dúvida a responsabilidade é toda do Vitória de fazer o resultado nos 2 jogos, pelo nível que vem jogando de futebol, pelo nível de Série A, pelo nível de investimento. Eu acho que agora nós estamos, momentaneamente, nós estamos nesses quesitos em outra prateleira, né? E a gente precisa entender isso. Tá aí, né, rapaz? O Carpini até disse, né? Mas estamos hoje em outra prateleira, o torcedor tem que entender isso. Quem era o Fortaleza, né? Que chegou a jogar a Libertadores 2 anos consecutivos, chegou à final de uma Sul-Americana. E hoje dizendo que o favoritismo é do Vitória, como o mundo dá voltas, né? Mas o Carpini tem razão, tá? Mas o que é que ele quis fazer com essa declaração? O problema é de vocês lá, Vitória. Façam o dever de vocês aí, eu serei o franco atirador. Ou seja, jogou toda a responsabilidade em cima do Vitória. Esperto, esperto. Mas faz parte do jogo, cada um joga com as armas que tem, tá? Grande Thiago Carpini, vamos rever aí o treinador que ano passado estava no Vitória, né? O treinador Carpini, que conseguiu ajudar o Vitória não ser rebaixado de 24 para 25. E acho até que se ele permanecesse de 25 até o final do ano, o Vitória possivelmente seria rebaixado, já não estava mais conseguindo extrair mais nada. Ele que chegou o momento de ter 28 jogos e apenas 4 vitórias, que foi justamente quando ele caiu após a eliminação para o Confiança nas quartas de final da Copa do Nordeste, e dali em diante
o Vitória conseguiu entrar no trilho, demorou, porque veio o Carille, também foi muito mal. Rodrigo Chagas também não foi legal, né? Não foi bem o aproveitamento dele. E aí sim, chegou o Jair Ventura e deu um eixo ali ao Vitória. Beleza? Então o Carpini foi esperto e espertão. Provável vitória, para a gente não demorar demais, Lucas Arcanjo, Claudinho. Só tem Claudinho, gente. Só tem de lateral Claudinho. E acho que até por ele ter mantido o Claudinho, 90 minutos do jogo contra o Santos, já foi pensando nisso. Já foi pensando nisso. No que ele pode usar no jogo de terça-feira. Já foi pensando em dizer, ó, não vou ter Natan e eu vou ter que dar ritmo máximo que eu puder aqui ao jogador Claudinho. Acho que foi mais ou menos por aí. Então vamos de Lucas Arcanjo, Claudinho, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Baralhas, Emanuel Martínez, Zé Vitor e Mateuzinho. Há quem diga que Mateuzinho vai ser banco de Tárzia, eu não acredito. Acho que o time do Vitória, que o torcedor sabe escalar, é o melhor a colocar a campo amanhã na decisão. Então acho que vai Mateuzinho e na frente Eric e René. Esse deve ser o Vitória, que pega a equipe do Fortaleza amanhã à noite, lá no Castelão. Casa cheia também lá, tá? O torcedor já tá comprando seu ingresso a partir de R$20. Castelão amanhã vai estar lotado e eu não tenho dúvida que sábado a festa vai ser nossa em mais um título. Chegou até aqui, se inscreve no canal, tá, gente? Dá essa moral aí. Gostou do conteúdo? Traz aí sua galera pra cá, se inscreve no canal, compartilha com a sua galera, deixa aquele joinha, deixa aquele like, que é muito importante pra gente. Valeu? Aquele abraço, tamo junto e fui!